Olá, estamos de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN e hoje nós vamos conhecer um pouco do 30º partido político brasileiro, que é o Missão. E para isso eu recebo aqui nos nossos estúdios o pré-candidato ao governo, que é o Luiz França, e também o Pedro Eirotti, eu acho que é isso, Eirotti, que é o vice-presidente do partido. Bom, sejam bem-vindos aos estúdios do portal RSN, sejam bem-vindos a Guarapuava. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Uma região do Paraná muito bonita e eu sempre tive muita vontade de conhecer, assim, eu sempre vi, né, da escola, da questão da geográfica, daqui geológica, né? E estou muito feliz de poder estar aqui, de fato. Guarapuava é uma cidade muito privilegiada, né? A gente é polo da região Centro-Sul, corredor aí para o Mercosul, né? É uma cidade bem importante no cenário paranaense. E eu de volta, né? Eu já tive o prazer de representar a cidade, eu estava até lembrando no caminho para cá, 2009, 2008, eu joguei uma Copa de vôlei pelo município de Guarapuava, então Nossa, estamos de volta aí. Também. De vôlei, né? Pelo tamanho, mas agora não dá. Não tenho mais joelho e nem peso mais para jogar vôlei, mas já rodei um pouquinho por aqui. Bom, vamos recuperar um pouquinho a história do Missão. Ele tem como embrião, na verdade, o movimento, o MBL, né? Isso, isso. Eu sou um dos fundadores, né, das 5 pessoas que fundou o MBL lá em 2014. E foi um movimento que nasceu dessa indignação popular, né? Ele começou como um pedido de manifestação, né? Logo que a Dilma ganhou e o Brasil se enfureceu, e a gente montou então essa chamada de indignação popular mesmo. Fizemos um evento, na época tinha evento de Facebook, fizemos um evento de Facebook, o evento de Facebook explodiu, e a partir daí a gente começou a organizar aquelas manifestações que acabaram sendo as maiores manifestações da história do Brasil, de todos os tempos, né? Me chamou a atenção você dizer que o Brasil se enfureceu, mas ela não foi eleita pela maioria? Ela foi eleita pela maioria, mas a outra metade não foi uma maioria absoluta, né? Ela não teve 70% dos votos, não foi Eu algo... acho que ninguém vai ter, né? Sim. Enfim, e ela também foi eleita, apesar de tudo, dentro de um cenário de corrupção, dentro de um cenário onde a Lava Jato já estava começando a aparecer, né? Dentro de um cenário, digamos assim, por mais que a maioria votou nela, de fato, né, a legitimidade para que ela governasse, principalmente as pessoas que pagam a conta do país, o setor produtivo, né, quem carrega a máquina pública nas costas, as pessoas, com muita razão, estavam furiosas e indignadas, né? E foi isso que as ruas mostraram, tanto que ela caiu, né? A democracia não é só sobre ser eleito, mas é também sobre ter legitimidade para governar, né? Tanto que existem, como que eu posso dizer assim, existem prerrogativas jurídicas previstas na nossa Constituição para que se derrube o presidente, como no caso dela, inclusive, que teve uma pedalada fiscal, né? Que foi comprovado que ela não estava apta e houve um julgamento político para encerrar o mandato dela. Eu acho que é muito, muito amplo quando a gente fala em corrupção, porque o governo do Bolsonaro também teve. E a gente tem denúncias do atual governo também, né? Então a impressão que dá é que a gente nunca vai se livrar de corrupção. Assim, eu acho que a gente nunca vai se livrar de corrupção, porque corrupção é uma externalidade do sistema político. É um fato, né? É igual você falar que assim, a gente nunca vai se livrar do assassinato na experiência humana. Sempre Sim. Alguém vai querer matar alguém. Sempre alguém com poder vai ter um incentivo para corromper aquele poder em benefício próprio. Acho que a questão não é essa. Eu acho que a questão é a magnitude do que está sendo feito e o exemplo que isso passa para a sociedade. O Brasil, infelizmente, nós estamos numa sociedade de baixa confiança. Aqui no Paraná, nós temos o privilégio de ter uma sociedade de confiança um pouco maior, né? Onde as pessoas podem contar com a comunidade, podem confiar umas nas outras, e isso gera um estado mais harmonioso, um estado que a gente tem mais orgulho de viver e fazer parte. Mas se a gente permitir que nesse estado ou no nosso país as pessoas roubem de maneira escandalosa como essa e saem impunes, a gente está mandando um incentivo para todo mundo dizendo assim, ó, pode roubar que não vai acontecer nada. E a partir do momento que isso se torna o zeitgeist, né, que isso se torna o modelo cultural,
Aí essa coisa bonita que a gente tem, que é de saber que você vai cumprir as regras, porque o seu vizinho também vai cumprir as regras e o vizinho dele também vai cumprir, e isso vai gerar uma harmonia, esse incentivo cai por terra. Então você fala assim, por que eu vou cumprir as regras se quem me governa, quem deveria ser nossa aristocracia, os nossos melhores que a gente elegeu lá para nos liderar, estão roubando? Por que eu, cidadão comum, tenho que respeitar as regras e o cara do STF não tem? E o presidente da República não tem? Né? Isso... Infelizmente, né? Mas é um sentimento, eu acho que é até meio que uma coisa cultural, esse certo comodismo do brasileiro. Porque a gente ouve falar no nosso dia a dia, estão roubando lá, mas, claro, mas tudo bem. O aspecto da nossa missão, e um dos motivos que o nosso partido chama missão, e uma das questões geracionais que a gente tem uma maior representatividade na juventude, é justamente por isso, porque é cultural, mas não precisa ser cultural. A cultura, ela não é algo que não mude através do tempo. Né? O Brasil não era assim, é só a gente olhar. Por exemplo, você fala com as pessoas mais velhas, na época delas, a cultura era completamente diferente, existia educação moral e cívica nas escolas, as pessoas podiam ir estudar em escola pública e tinham um ensino de qualidade em escola pública, a mídia não era tão, como que eu posso dizer assim, degenerada como é hoje, as pautas políticas eram diferentes, então a cultura, ela é móvel. Né? Só que cabe às pessoas que estão construindo aquela cultura começarem a compartilhar novos valores. E parte da nossa missão é essa, é um partido que também vem para uma briga, para uma disputa que é cultural. Tem uma questão muito importante também, que um país rico e saudável, ele tem que seguir um tripé. É democracia, é república, e no caso do Brasil especificamente, que é um país grande, é o federalismo. Não adianta nada nós votarmos a cada 2 anos e achar que isso legitima o poder, porque a nossa república não funciona. Então, pessoas, inclusive não eleitas, roubam o nosso país. Nosso federalismo não funciona. A cada R$100 que o Paraná manda para a União, que corresponde a 60% da tributação que existe no país, vai para Brasília, voltam R$14. Então nosso federalismo não funciona e a nossa democracia não funciona, que a gente sabe que a nossa democracia ela é baseada em compra de voto. Então, há 6 anos atrás, inventaram o fundão eleitoral, porque isso ia moralizar as campanhas políticas e tudo mais, o empresário ia parar de dar dinheiro, empresário corrupto continua dando dinheiro por fora. Antes era R$1 bilhão para a campanha, agora já está em 6 bilhões. Então, vamos lá. O PT do Lula e o PL do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto, temos que lembrar que o dono do cofre não é o Bolsonaro, é o Valdemar da Costa Neto, que já passou 2 períodos na cadeia junto com o José Dirceu. Então eu acho até que o projeto do PL é uma invenção do José Dirceu. Eles ficaram lá presos muito tempo e falaram, por que você não, a hora que você sair, você não finge que você Valdemar da Costa Neto, que nomeou o vice-presidente do Lula em 2002, que no Paraná, o PR, que é o nome antigo do PL, fizeram um rebranding, mas é a mesma turma, é o Valdemar, aqui é o Jacobo, 2002, coligação do PT, 2006, coligação do PT, 2010, coligação do PT, 2014, coligação do PT, 2018, coligação do PT, em 2022 eles descobrem que são conservadores, então é uma maravilha, né? Eles criam o que a gente chama de Valdemar, né? A estrutura partidária de extrair legitimidade dos fãs do Bolsonaro, né? Dos apoiadores do Bolsonaro. Então, não adianta nada. O que tem acontecido hoje, você tinha um fundão de 1 bilhão, agora são de 6. É um Bolsa Família para vagabundo, para gente que fica fazendo campanha e comprando voto por aí. Então, o nosso processo democrático não é legítimo, porque ele está calcado em compra de votos, em sistema de quase que uma oligarquia, uma máfia de grandes lideranças. Então, tente você ser candidato a prefeito aqui na sua cidade, vamos ver o que vai acontecer. A outra versão do Poder Executivo de compra de votos, que isso é o Legislativo. Fora isso, você tem uma versão do Poder Executivo de compra de votos, que é o Bolsa Família, que é um programa desenhado para as pessoas não saírem dele, se tornarem dependentes eternos do Estado e aí votarem de acordo, então, com quem paga aquela conta. E isso é tão poderoso que o Bolsonaro, ele chegou no governo, ele baixou o Bolsa Família, veio a pandemia e veio todos os problemas relacionados a Flávio e tal, ele teve que sentar no colo do Centrão, traz Ciro Nogueira para ser ministro dele, e o projeto do Bolsonaro de 2022 e se a gente dobrar o Bolsa Família? Se a gente voltar o Bolsa Família para patamares anteriores? Só que aquilo
não existe criança de dois pais. Criança só escolhe um para ser pai, mesmo que não seja biológico. As pessoas do Nordeste, que é aquelas pessoas que ele queria cativar, falam, não, o pai do Bolsa Família é o Lula. O pai é o Lula. É o Lula. Eu vou votar no Lula. Quem vai aumentar o meu é o Lula. E aí, com isso, ele perdeu muito da classe média urbana do Sul que votava nele, que garantiu a eleição dele. Além de ter ajudado a explodir o orçamento, né? E só um parênteses aqui que é importante falar, principalmente aqui, né, que é uma região muito do agro, eu também venho dessa área, isso gera uma distorção gigantesca. Você pode falar com qualquer produtor rural, você pode falar com qualquer empresário brasileiro. A gente está com um déficit de contratação por causa desse esquema, que é um esquema de compra de votos, gigantesco. Né? Todo mundo está reclamando, fala assim, eu não consigo contratar, principalmente na base de contratação, o cara fala, eu não consigo trabalhar, por mais que eu pague mais do que o Bolsa Família, as pessoas viram e falam assim, eu prefiro ficar no Bolsa Família, ou eu prefiro ficar no seguro-desemprego, ou eu quero que você me contrate na informalidade para eu receber um dinheiro seu e continuar no programa social. E aí o empresário, o contratante fala, eu não posso fazer isso porque o passivo é meu, depois vem a Justiça do Trabalho e me arranca a cueca. Né? Então, além de tudo, além desse cara que produz ter que pagar um sistema de compra de voto, né, do Poder Executivo, ele não consegue ter a atividade produtiva dele por conta desse vício, porque essa pessoa fica viciada nesse benefício social. Né? A pessoa prefere ganhar menos e não trabalhar do que, de fato, ir lá e buscar um emprego. E aí o programa não emancipa ninguém, que era a proposta do programa quando ele foi criado, né? Era você oferecer, então, uma ajuda para aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, para ela se capacitar e ir buscar o sustento no mercado de trabalho. E não é isso que aconteceu. Você piorou as duas pontas, você implodiu as duas pontas, e hoje a gente está numa situação no Brasil onde 1/4 das pessoas da força de trabalho está no governo, está pendurado no governo, porque o governo tem esse incentivo para mantê-las lá para continuar no poder. Considerando toda essa explanação desses dois, omissão, ele surge em que contexto? E se é para se contrapor também a essas duas situações? Sim, ele surge num contexto de terceira via. Ele é um partido e ele é uma proposta de terceira via. É um partido que vê os problemas da esquerda, vê esses problemas dessa direita que está proposta e traz uma outra direita, traz uma direita com outros valores, traz uma direita que não está afim, por exemplo, de se associar ao Valdemar da Costa Neto. Pois é, então a gente teria uma extrema-direita, uma direita e uma esquerda. Não. A gente não é centro-direita. A gente é, em muitas coisas, mais radical que o Bolsonaro. Muito mais radical que o Bolsonaro. A nossa agenda, por exemplo, de segurança pública é prender ou matou. É assim, não tem como... Não é olho por olho, não tem conversa com vagabundo, é direito penal do inimigo. Nosso entendimento, e é um entendimento jurídico, inclusive, que é o seguinte, você é um faccionado e você conquista uma parte do território brasileiro para você, para sua facção criminosa, então você não pode ser tratado como um cidadão civil que tem direito à ampla defesa. Você é um inimigo, como se fosse um outro país, um exército inimigo que invadiu e conquistou o território. Se o cara é faccionado e quer conquistar um território brasileiro, então o direito brasileiro tem que entender ele como um invasor de guerra. Tem que ir lá e falar, vou prender, se o cara não se render e for trocar tiro com a polícia, a ordem da polícia tem que se executar. Porque o cara não é um cidadão brasileiro, ele deixou de ser um cidadão brasileiro a partir do momento que ele ingressa numa facção criminosa que diz, eu vou conquistar um pedaço do território brasileiro. Eu vou impedir que o Estado brasileiro seja soberano nesse pedaço de terra aqui. Para ficar bem claro, o Marcola não pode ter os mesmos direitos constitucionais do que uma pessoa que roubou a margarina no mercado. Era isso que eu perguntei. O André do Rap foi solto. O mesmo STF que soltou o André do Rap manteve uma mulher presa que roubou a margarina no mercado. E a partir do momento que você declara a guerra a essas facções, você não tem mais presidiários, você tem hostages, né, que são reféns. Então, se morreu um na rua, um civil... No Brasil, eu acho complicado tanta radicalidade. Tanto é que esse exemplo que você pega. Em Guarapuava, por exemplo, a gente noticiou na sexta-feira que uma mulher foi presa porque roubou uma barra de chocolate. Entretanto, nós temos pessoas condenadas que mataram pessoas no trânsito e que estão demoradas. Claro, porque o garantismo acaba operando nas duas pontas, né? Ele acaba servindo como garantia para vagabundo e para essa pessoa que vai lá e roubou uma barra de chocolate, que provavelmente estava numa situação de vulnerabilidade, ou enfim, não sei por que motivos resolveu roubar um chocolate. Lógico que para ela que tem que ter uma garantia civil e legal. Mas a gente está falando aqui de um outro problema.
de um problema muito sério, que é nós estamos virando um narco-estado. O Brasil está virando um narco-estado. Ou a gente dá uma buquelizada e fala assim, ó, tolerância zero, ou fecha, apaga a luz e vai embora, porque daqui 10, 20 anos nesse ritmo que a gente está indo, cara, é deles. Você viu a operação, como é que chama a operação papel carbono? 40, carbono oculto, desculpa. 40 bilhões de reais das facções criminosas já impregnada no sistema financeiro brasileiro, na Faria Lima. As empresas, as fintechs já estão contaminadas com 40 bilhões de reais. Isso é institucionalização do crime organizado. Outra coisa, a atividade criminosa representa menos de 50%, menos de metade do dinheiro que essas entidades arrecadam. Então o PCC hoje ela tem fazenda de cana, tem processadora de cana, tem pós de gasolina. Centro de telemarketing de golpe. Um empreendedorismo negativo, né? Tem espaço no Porto de Paranaguá. Então, sim, esse é o problema. A gente está saindo numa situação que há a sociedade, que ela é limpa, digamos assim, de pelo menos esse tipo de crime mais sujo. Então é o político que está lá, ele está roubando, mas ele está fazendo o crime menor, digamos assim. Ele não quer conquistar um pedaço do território brasileiro e falar que ele é soberano ali. Então, ele é, como é que eu posso dizer assim, ele respeita o monopólio da força e a soberania do Estado brasileiro. O faccionado não. O faccionado não respeita o monopólio da força e não respeita a soberania do Estado brasileiro. E como ele tomou essa escolha de vida, ele vai ser tratado como um inimigo do Estado brasileiro, porque é uma guerra. É de fato uma guerra. E a gente tentar usar um código civil durante uma guerra não faz o menor sentido. Sabe qual é o problema? Um grupo de sem terras ou índios brasileiros muito forte, né? Porque no caso de Guaíra, por exemplo, primeiro, não são índios e não são brasileiros, né? E são 5 mil pessoas que acabaram de receber uma fazenda de 250 milhões pago pela Itaipu. E agora que eles receberam a fazenda, que a Itaipu fechou um acordo na STF que eles vão ganhar a fazenda, o que eles estão fazendo? Já que eu tenho direito originário a essa terra, e essa terra está em volta da usina de Itaipu, eu tenho direito de receber royalties. Eles entraram com um processo no STF para receber 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. Se um policial ele entra em confronto, ele mata um traficante, um ladrão que seja, e não fica muito bem constituído que aquilo foi uma legítima defesa dele ou que ele estava no serviço dele, ele vai responder criminalmente e o Estado não vai mover uma palha para defendê-lo. O cara vai ter que contratar outro advogado, toda a cidade tem aquele advogado que defende os polícias e até por essa defesa ele acaba ganhando uma projeção em relação às ações penais. Esses caras, eles invadem e o governador não pode fazer nada, a polícia não pode fazer nada. Então, assim, se a lei ela não tutela o objeto do jurídico é a vida e a propriedade, as principais. Se a lei não tutela isso da forma correta, ele está tutelando justamente as pessoas que estão à margem da lei e utilizam a margem da lei para benefício próprio, por que a gente tem que seguir essa lei? Por que a gente não pode mudar essa lei? Por que a gente fala mudar essa lei é algo errado? Você é antidemocrático? Tá, eu queria saber de vocês. Vocês são considerados os filhos do ex-juiz Sérgio Moro. Qual é a postura de vocês agora em relação a toda essa polêmica de partido, de pré-candidatura dele ao governo do Estado, onde entra a missão de vocês com omissão? Com o partido omissão, né? Não assim, omissão no sentido desse mito. Vou falar que nós somos os filhos do Sérgio Moro, porque não foi o Sérgio Moro que chegou para nós lá em 2014 e eu me sinto quase um fundador, porque eu só não estive na manifestação, eu participei de uma campanha... E você é candidato ao governo. Sim, e tô desde o começo do MBL, eu só não participei porque eu tinha 20 anos, era um estudante quebrado e não tinha dinheiro para pegar o ônibus, né? Sim, mas nós somos filhos do mesmo processo, né? Esse processo de uma classe média que busca ter voz, que ela é uma voz meio apagada pelo sistema político, por esses caras que são muito ricos e vivem de comprar votos de pessoas muito pobres. Por um sistema que acredita que a classe média tem que
pagar a conta e cala a boca. Exatamente. A realidade é essa. Um sistema Exatamente. que acredita que a função da classe média é pagar a conta e calar a boca. Sim. E por sermos filhos do mesmo processo, tanto nós quanto o Moro, e quanto filhos, os dois tiveram o seu papel ativo no processo, nós nas ruas e eles nos gabinetes, haveria um alinhamento claro, natural, digamos assim. Mas o Moro está numa situação complicada que ele não fez o trabalho que nós fizemos, que é criar um partido. Então, nós sabíamos que nós não queríamos ficar refém desse processo. E a gente sabe, são 6 grandes partidos que nós temos aqui no Paraná que podem dar uma estrutura para uma pessoa brigar entre os grandes. Né? Você tem o Republicano, você tem o Podemos, você tem a União, você tem o PP, você tem o PSD, você tem o MDB, os principais. Ele está numa situação que ele está no União Brasil, ele conseguiu um acordo lá em cima para garantir a prevalência dele aqui no Estado, mas a União Brasil está em federação com o PP. Então, assim, o Moro ele vai ter que decidir que tipo de acordo ele quer fazer. Muito grande com o Ricardo Barros. Exato, e assim, todo respeito ao Ricardo, mas a esposa dele era a vice do Beto Richa, que foi preso e deveria estar preso ainda. Deveria estar preso ainda. Não é que eu sou um crítico ferrenho, eu odeio o Beto Richa, porque eu sou de Cianorte, da 323. Eu já perdi uns 3, 4 amigos lá em 2014, 2013, esse lá falou, não, agora nós vamos duplicar. Aí o irmão dele era presidente do DR. O irmão dele foi lá e fechou um contrato para duplicação. O contrato ele não foi nem executado, porque já na casca descobriram que tinha corrupção. E uma dessas corrupções que justificaram a prisão. O diretor-geral do DR da época, ele está agora na Justiça Eleitoral, que foi já uma manobra para salvar o Beto Richa, e eles conseguiram se livrar da justiça. Ele reconheceu lá que era dinheiro de propina, o dinheiro que foi bloqueado, mas agora ele fala, é dinheiro, eu reconheci que era dinheiro de propina, mas vocês não conseguiram me condenar, você pode devolver o dinheiro para mim? Então eu tenho uns 3, 4 amigos que estão hoje dando um caixão num cemitério por culpa do senhor Beto Richa. E eu tenho certeza que muita gente aqui em Guarapuava, todo mundo de Guarapuava deve conhecer alguém que morreu nessa serra, nessa estrada indo para Laranjeiras, que é um lixo. É um lixo. E o Beto Richa... O Requião não dá para esperar nada. Pelo menos do nosso lado ideológico, a gente sabe que do Requião não vem nada. Mas o Beto ficou 8 anos, o Ratinho ficou 8 anos e a estrada é a mesma merda. E não dá para usar, é muito ruim, não sei o quê. Não, a estrada é uma merda, as pessoas morrem. Vocês vieram por ela, pela BR-177. Acabei de pagar R$16 no último pedágio para uma estrada simples. De novo, o Ratinho não pode falar que ele não tem nada a ver com isso. Ele assinou um novo contrato de concessão de pedágio. Essa concessão determinava um valor mínimo, então se a concessionária recebe abaixo disso, o governo do estado precisa aportar dinheiro. E um valor máximo. Se ela recebe acima disso, ela precisa criar um fundo, transferir esse dinheiro para um fundo e esse fundo será utilizado para manutenção e investimento nas estradas. No primeiro ano de contrato, eles receberam 170 milhões a mais. A duplicação aqui, em volta de Guarapuava, custou 70 milhões. Olha o que dava para duplicar. Você tem que falar que o governo não foi atrás do dinheiro. Esse é o ponto. O governo Exatamente. O Ratinho deixou esse dinheiro no caixa da concessionária. A FIEP cobrou o governo do estado. Governo do estado, por favor, você pode, dentro da questão do contrato, mandar um e-mail para a concessionária e falar, meu amigo, você esqueceu 170 milhões na tua conta, não sei se você percebeu, dá para você criar o fundo conjunto e fazer essa transferência para a gente começar a discutir para onde a gente vai investir? Sabe o que o governo falou? Não é prioridade. O que não é prioridade? É estrada rural, que daí os caras ficam fazendo parceria com o prefeito, cada um contrata a sua recapeadora e vão roubar dinheiro a dar com pau para comprar voto de novo. Então nós não vamos participar desse processo. 593 pessoas morreram ano passado em acidentes de trânsito no estado do Paraná. Você está falando de 593 vidas que talvez poderiam ter sido preservadas com esse dinheiro. O descaso é isso. O preço desse descaso é isso. É isso que a gente tá economizando, né? Bom, vocês vieram pela 277 e chegaram em Guarapuava. Sim. Qual é a missão de vocês? Aqui. Nós vamos encontrar nossos apoiadores, vamos participar dessa conversa que nós explicamos para você, do nosso planejamento aqui para a região.
De novo, nós somos um partido que surgiu do MBL, mas nem todo mundo do MBL está na missão e nem todo mundo da missão é proveniente do MBL. Então nós estamos procurando pessoas do nosso movimento que queiram se colocar na política e nós vamos capacitar essas pessoas e nós estamos buscando lideranças regionais que não aceitam esse sistema de cartel político que nós temos hoje, que o cara faz até uma política boa, mas ele não tem a menor chance de crescer politicamente, porque as mesmas famílias, os caras ficam dividindo ali e vão te sacanear uma hora, vão te prender uma hora e vão te matar politicamente. Então nós somos um instrumento de pessoas boas, que às vezes não tem o mesmo alinhamento 100% ideológico, mas que nesse primeiro momento nós possamos ser uma via para essas pessoas crescerem politicamente. Então o nosso trabalho é esse agora. Não estamos aqui para pedir voto, até porque a legislação eleitoral não permite. O nosso objetivo agora é estruturar o partido para que também não sejamos igual o Partido Novo foi no começo, né? Ele quer ser muito puro e no final... Cara, foi transmissão do pensamento aqui, porque eu ia dizer, qual a garantia que se tem de que a omissão não vai acabar sendo como Novo? Bom, Tudo que criticou acabou abarcando. a gente tem, e isso é algo da cultura do MBL, uma vigilância sobre os nossos, assim, que nenhum outro partido tem, né? Dentro dos nossos quadros como movimento, assim, o cara começou a fazer coisas suspeitas, a gente faz uma diligência, faz uma investigação privada e tira. A gente acabou de tirar um coordenador da Bahia agora, o cara com mais de 200 mil seguidores, com projeção na vereança. A gente falou, olha, desculpa, esse seu gasto, esse seu padrão de vida não está condizente com o que você ganha, então, meu amigo, você está expulso do movimento. Não foi pressão externa, não teve escândalo da imprensa, não teve nada, é um compromisso nosso com o tipo de política que a gente quer fazer. Tá, Aqui no Paraná nós fizemos isso. Sim, né? aqui no nós Paraná elegemos um vereador em Curitiba. Logo no segundo mês de mandato, nós descobrimos que o prefeito de Curitiba, num acordo com o PL do Valdemar da Costa Neto, havia nomeado como secretário de turismo do município um cara que havia sido secretário de saúde de Antonina e foi condenado por receber propina da empresa de ônibus. E é o dono da empresa de ônibus reconhecendo. Eu tinha uma dívida tributária com a prefeitura, eu tinha que pagar mensalinho para o prefeito e para os vereadores, e a pessoa que recebia pelo prefeito era o Zé Luiz, que é o presidente do PL Jovem. Esse ano ele vai estar aqui pedindo voto para vocês também. Saibam que ele é um corrupto condenado. Então eu posso falar que o Zé Luiz é um corrupto. Nós apresentamos as informações, documentos para o Bétega e ele falou, não, é do partido do Bolsonaro, talvez o público não entenda e ele se esconda através do Bolsonaro. Vamos deixar quieto. Vai deixar quieto? Então você está expulso do nosso movimento, você não participa mais. Todos os 9 assessores deles pediram demissão, então todos... Que eram ligados ao movimento, ele, assim... E era gente, assim, que dependia economicamente daquilo e as pessoas optaram em abrir mão do próprio sustento e falaram assim, se for para estar na política nesses termos, eu não quero. Considerando tudo isso que vocês falaram até agora, com quem vocês pretendem coligar? Com quem tem a coragem de andar conosco. Porque é um desafio. Se o cara for vagabundo... Não, esquece. Coligação com partido. Primeiro, com certeza. Até porque, qual que é a questão? Hoje, coligações você tem para presidente, governador e senado. Não há coligação para deputado federal e deputado estadual. Não tem porquê a gente buscar uma coligação, buscar partidos para a minha candidatura, porque ninguém vai querer participar. Então, e os outros partidos pequenos, eles também não têm tempo de TV. Por que eu vou trazer um cara para cá? E a gente também não tem o menor interesse em vender legenda, a gente abomina a venda de legenda, então não vai rolar. Exatamente. Então nós vamos para a guerra. Quem quiser bater de frente, vários já bateram, já tentaram, não conseguiram. Quem quiser participar junto, saibam que a gente tem um código de ética muito restrito. E nós não cometemos mais o erro de antigamente, que é assim, ó... deixa o cara ir lá, deixa ele nos xingar, o cara entra no movimento, ele se elege pelo movimento, depois eles falam, puta, talvez aqui o eleitorado não é tão grande, eu vou abraçar um Bolsonaro da vida, e aí ele utiliza uma ruptura estratégica para pisar na nossa cabeça e para buscar outro eleitorado.
O caso do Sandro Filho da Bahia e o caso do Bétega de Curitiba já demonstrou que nós não temos mais aquela pureza boba que a gente tinha antes, que é até o defeito do Novo. O Novo sempre quis ser muito puro. Nós não somos otários. Não somos otários. Presidência da República. Renan Santos. Renan Santos. Nós já temos esse projeto. O Renan Santos, já na pesquisa da Atlas, que é a única que faz tracking e é que tem o melhor método ajustado. Então, não é que a Atlas é o Paraná Pesquisas que está aqui e recebe dinheiro de propaganda do governo do estado. É um instituto de pesquisa que recebe dinheiro de propaganda. Não consigo entender isso, né? Então, o pessoal do Paraná Pesquisas poderia até explicar para nós. Mas o Atlas, as pesquisas do Chile batem, as pesquisas da Colômbia batem, as pesquisas dos Estados Unidos batem. Então, é uma companhia internacional e nessa pesquisa da Atlas, o Renan Santos já está acima de Ratinho Júnior, de Zema e de Caiado. Então, os 3 governadores que são as opções desse centro-direita morreram no caminho porque não tiveram a coragem de fazer as críticas necessárias ao bolsonarismo, né? Ficaram submetidos a isso. E o nosso projeto, ele não é um projeto de 5, 10 anos. A gente sabe que o principal eleitorado do bolsonarismo, digamos assim, o horizonte de vida deles não é tão grande quanto o nosso. Nós temos mais 40 anos de trilha aqui. E nós vamos construir passo a passo. É um partido composto pela maioria por jovens, né? Muito jovens, muito jovens. Então, na pesquisa, as pesquisas do Renan, nós analisamos perfeitamente. De 16 a 24, ele tem já de 10, ele chega até 20% em algumas pesquisas. De 25 a 34, ele baixa um pouco. 35 para cima, a gente é traço. Faz 1%, 2%. Então, nós estamos até nos preparando para comunicar melhor com essa população, digamos assim, mas para ser bem claro, vocês que estão economicamente ativos, e o cara que tem 36 a 55 é o cara que tem a família dele, ele é economicamente ativo e ele está enrascado, pagando 40% de imposto ao ano. Esse cara não tem tempo para acompanhar a política. Então, o que tem de política? Tem o Nicolas Ferreira, tem o Bolsonaro. O Nicolas Ferreira foi ofertado para ele ser o relator da lei de facções criminosas. Sabe o que ele falou? Eu não tenho coragem de enfrentar esse problema. Então, sim, o Nicolas Ferreira não vai resolver o seu problema. Até porque está muito cômodo para ele. Ele tem o mandato dele, ele vende curso, ele vende livro. As igrejas dele são coligadas à igreja da Lagoinha, que estão envolvidas no esquema do INSS, no esquema do Banco Master. O Banco Master surgiu de 2 pessoas, Daniel Vorcaro, que é o maior a maior fraude financeira da história do Brasil, a maior pirâmide da história do Brasil. Daniel Vorcaro, o pai dele foi o cara que investiu na Igreja Lagoinha. A maior Igreja Lagoinha é a Belvedere de Belo Horizonte, que ela é maior e ela tem o público mais seleto. O pastor dessa igreja se chama Fabiano Zettel. Ele é cunhado do Daniel Vorcaro. Ele era operador do Daniel Vorcaro. Acharam no celular desse Zettel, desse pastor Zettel, festas de um sexo liberado e casas. Ele comprou para 2 mulheres. Uma, ele comprou um apartamento de 4 milhões e outra um apartamento de 1,7 milhões. Então, esse pastor, que assim, tomara, eu rezo para ele que o Deus dele não exista, porque se existir, esse cara vai queimar no inferno, assim, numa temperatura acima da média. Esse cara, o número do Nicolas está lá. Então, ele não vai enfrentar esse problema. Nós estamos com gana para enfrentar o problema. Eu tenho coragem de falar que o Marcola é meu inimigo e se eu virar governador, o Marcola deixa de ser meu presidiário, ele vai ser meu refém. E cada pessoa que morrer na rua, eu vou matar alguém dentro da cadeia. E que eu vou dobrar a capacidade de cadeia, porque hoje o grande problema é que não tem vaga solta na rua. Nós multiplicamos em 10 o número de pessoas com tornozeleira eletrônica na rua e Curitiba está pagando por isso. Não sei se tem muito morador de rua, acredito que não aqui, no mesmo problema daquele nível. Você vai ver morador de rua com tornozeleira eletrônica. O Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, mas para deixar claro, mas o Bolsonaro, se descarregar, o Xandão prendia ele. Os caras estão tudo de tornozeleira, traficando droga e tal, e não acontece nada. Nós vamos enfrentar esse problema. Tá. Guarapuava vai ter algum candidato pela omissão? Um federal e 2 estaduais. De Guarapuava? De Guarapuava. Tem nomes?
Tem, mas a gente não vai falar ainda, até porque é aquilo, né? Às vezes o cara vem e tal. De novo, Estamos em negociação. nós não somos apolíticos como o Novo se vendeu no começo. O Novo, nós não nunca participamos da política, a gente não conhece isso, a gente quer mudar, mas a gente não sabe como funciona. Nós sabemos, o Pedro está há 12 anos nisso, eu estou há 12 anos nisso. A gente já ajudou a eleger deputado federal, Paulo Martins passou por nós, foi deputado federal, vice-prefeito de Curitiba, Felipe Barros surgiu através de nós, deputado federal 2 vezes, pré-candidato a Senado, Homero Marchese, que dobrou com a Fabiana, né, que foi candidata a deputado federal aqui, a Naumann. A Janaína. Janaína. A Janaína poderia explicar também, né? O Homero, ele sai candidato a deputado estadual em 2022, ele recebe 300 mil e ele lança 3 candidatas a deputada federal, cada uma recebendo 300 mil. É meio estranho, né? Mas coisas da vida. Então, assim, nós já passamos por esse processo de ser muito bonzinho e depois as pessoas tentarem fazer a gente de otário. Podem tentar, não vão conseguir. Nós somos políticos, nós não negamos a política. Só que nós vamos fazer política. Então, se o cara vem aqui para conversar, para depois fazer preço para se vender para outro... Tá fora. Tenha cuidado, porque a gente não está aqui para fazer papel de otário. Quem quiser um projeto sério e fazer as coisas e mudar as coisas de fato, sejam bem-vindos. Quem não quiser... Tem um contato aqui, um núcleo, alguma coisa nesse sentido, que de repente, se alguém quiser aderir, né? Eu acho que o mais fácil hoje é buscar nas redes sociais, né? Partido Missão Paraná, principalmente no Instagram. Fazer a filiação, né? Tem o /filice, quando você se filia, aí a gente tem o seu cadastro e no site tem um cadastro para quem quer ser filiado e tem um cadastro para quem tem ambição de ser candidato. E aí a gente faz uma triagem com essas pessoas, faz um processo de entrevista, faz um processo de antecedentes, faz toda uma diligência e a partir daí então a gente entra em contato. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Acho que Muito obrigado pelo foi espaço. bem esclarecedora a nossa conversa. E, por favor, fiquem à vontade para quando quiserem retornar. Voltaremos. Obrigada a você que nos acompanhou até agora e até a próxima entrevista. Até a próxima. Obrigado.